Oi, gente, tudo bem com vocês? Chegamos no Brasil, a gente tá super feliz que a gente tá aqui. Eu não postei vídeo na segunda porque a gente chegou aqui e o Theo tava muito gripado. O Theo e a Laura, mas o Theo tava muito mais porque ele tava com muita tosse, deu um pouquinho de febre nele. E aí eu cheguei, minha mãe me falou, né, que ele tava com essa gripe, tá um surto de gripe aqui no Rio de Janeiro, tem muita gente com essa gripe. E aí à noite ele foi piorando um pouco, ele estava tossindo muito e eu resolvi levar ele na UPA junto com a minha mãe. E aí ele foi atendido, foi super bem atendido pelo pediatra, que tinha um pediatra lá de plantão, tinham 2 médicos lá só, mas eles estavam tentando atender todo mundo. E aí eles primeiro mandaram a gente para uma sala de, como é que era o nome? Sala de risco, né, para avaliar se é urgente, se não é urgente. No caso do Theo não era muito urgente, ele só estava tossindo muito, mas eu estava com medo de dar alguma pneumonia, alguma coisa assim. Então a gente levou ele lá, isso era umas 9 horas da noite. E aí ele escutou o pulmãozinho do Theo e ele falou que ele ouvia um chiadinho, então ele pediu para fazer um raio-x lá mesmo. E aí a gente fez o raio-x, o Theo fez um escândalo pra fazer o raio-x, ele nunca fez raio-x na vida dele, então eu falei, é só uma fotinho, Theo, só uma fotinho. E aí tirou o raio-x e ele viu que no pulmão direito, aliás, quando ele escutou, ele já falou isso, tava com bastante chiado, tava com bastante, como é que é o nome? Secreção. Então ele passou um remedinho pro Theo, né, pra não evoluir pra uma pneumonia, passou, na verdade, 3 remedinhos pro Theo, que a gente pegou lá na hora mesmo, e aí ele já tá sendo medicado, ele já tá bem melhor. Então, por isso que eu também não fiz vídeo, né, porque eu cheguei aqui e foi essa coisa toda, mas ele tá bem, então, graças a Deus ele tá bem. Mas o vídeo de hoje eu queria falar para vocês de algumas coisas, né, que a minha mãe falou, que tem muito comentário aqui nesses últimos vídeos que eu fiz, que eu tava lá nos Estados Unidos, eu ainda não tive tempo de ler nada, mas ela me atualizou um pouco, então a primeira coisa que muita gente perguntou, eu vou responder hoje, é com relação ao funeral do meu sogro, né, porque eu mencionei que a família do meu marido queria que fosse em janeiro, e muita gente falou, como assim janeiro? Como assim? Vai esperar até esse tempo todo? Então vou explicar para vocês essa confusão toda no vídeo de hoje, né? E mais algumas coisas também com relação ao voo, carteira de vacina, vou responder isso tudo aqui. Tem alguém me mandando mensagem. Então, é assim, gente, o meu sogro faleceu, a gente estava no hospital, depois que ele faleceu, eu estava do lado de fora do quarto, junto com o irmão do meu marido, com o Michael. Nessa hora o meu marido estava dentro do quarto, né, lá onde estava o corpo do meu sogro. E aí eles vieram com um formulário e perguntaram se a família queria que ele fosse cremado ou se fosse, né, se a gente queria que fosse um funeral e tudo mais. E aí o Michael respondeu que ele seria cremado, porque essa era a vontade dele, a família já sabia. Lá no hospital, só para falar para vocês, só tinham 5 pessoas, né, da família. Era eu, o meu marido, o Michael, a mãe do Michael, que na verdade foi a primeira esposa do meu sogro, só que o meu sogro não é o pai do Michael. Ela teve o Michael com outro homem e o meu sogro pegou o Michael para criar, só para esclarecer aqui. E a outra pessoa que estava lá também era minha sogra. Então, pois bem, eles vieram, aí o Michael preencheu o formulário, falando, né, que ele ia ser cremado. Ela perguntou se tinha algum lugar, e ele falou que tem um lugar em São Francisco, que era o que ele gostaria, né, que fosse o corpo e tudo mais. E aí a gente saiu dali, no dia seguinte, eu e o Gabriel, a gente começou a tentar pensar, né, no planejamento de como que ia ser o memorial dele, porque lá eles fazem, traduzindo seria memorial, ou então eles podem fazer um funeral também, mas no caso, né, não ia ser funeral. Lá chama open casket, quando tem o corpo, né, que fica no caixão aberto, as pessoas se despedem, lá se chama open casket, mas eles não iam fazer isso. E aí a gente começou a planejar para fazer no domingo seguinte, né, essa cerimônia de despedida. Mas todo mundo da família do Gabriel achou muito cedo para fazer isso. Eles acharam que 5 dias depois era muito cedo. Então, como a minha cultura não é assim, então eu não entendi muito. E o Gabriel também não, é a primeira vez assim que ele perde alguém, né, tão próximo. Ele perdeu o irmão recentemente, mas ele não foi para a cerimônia, né, de despedida. Ele se despediu do irmão no hospital e voltou para o Brasil.
Então ele não sabe também como funciona, mas ele queria se despedir logo do pai, né, fazer essa cerimônia o quanto antes, né? A gente estava lá nos Estados Unidos, mas todo mundo achou muito cedo. Então a gente propôs que fosse feita na semana seguinte. A gente ia adiar o nosso voo para 3 dias depois, né? Acho que 3 dias depois, para que a gente pudesse fazer na semana seguinte. Mesmo assim, todo mundo achou muito cedo e todo mundo fez uma cara de espanto, mas já tá muito cedo. Então, eu vou confessar para vocês que isso gerou um pouco de estresse da parte do Gabriel, principalmente, porque a gente deixou as crianças no Brasil e a gente saiu do Brasil para ir até lá. E assim, ele queria que isso fosse feito, né, o quanto antes, até porque queria que tivesse um fechamento, né, para que na cabeça dele o pai dele fosse em paz. Enfim, gente, não vou entrar muito nesses detalhes, mas acabou que todo mundo achou muito cedo e aí não vai ser feita agora a cerimônia, as cinzas dele estão lá já, mas todo mundo achou melhor fazer em janeiro, algumas pessoas em fevereiro, porque ia ser Thanksgiving, que é uma data comemorativa muito grande lá, depois vem Natal, todo mundo achou que tá muito, muito em cima para fazer agora. E isso, como eu já falei, gerou um pouco de estresse, não, né, para mim também, porque o Gabriel ficou estressado, eu logicamente também fiquei, porque ele perdeu o pai, a gente longe das crianças, enfim, a nossa imunidade baixou, eu acho que por isso também que a gente, né, contribuiu para que a gente pegasse o Covid, enfim, e foi aquela novela toda que vocês já sabem, né, mas, resumindo a história toda, essa cerimônia, né, de despedida do pai do Gabriel vai ser feita na segunda semana de janeiro, porque a irmã do meu sogro falou que não ia poder ir agora, em dezembro, porque estava muito perto. Só que todo mundo mora nos Estados Unidos, né? Estão ligando. Gabe! Calma aí, gente. A minha sogra tá ligando pro Gabriel. O telefone dele tá aqui. Is your mom? Voltando ao assunto, lá no hospital também não foi fácil. Um dia de repente eu faço um vídeo sobre isso, mas não foi fácil não foi, enfim, gente, não foi fácil essa despedida esse processo, né? Mas aí essa cerimônia vai ser na segunda semana de janeiro, né, que vai ser feita. E só para vocês saberem, para quem tem curiosidade, esse lugar que ele foi cremado custou $1.200, então não sei se isso é muito, se isso é pouco para Estados Unidos, porque cada lugar é um pouco diferente, mas esse foi o valor, né, para cremar o corpo do meu sogro. Só para explicar essa parte aí, né, que muita gente ficou confusa, então foi isso que aconteceu. Não vai ser feito agora, vai ser feito só em janeiro do ano que vem. Então, eu queria até saber de vocês, assim, que moram nos Estados Unidos, que têm familiares americanos, se isso é um costume dos Estados Unidos ou é só da família do meu marido, porque eu não sei, eu realmente não sei, entendeu? Eu até li a respeito depois e pelo que eu percebi, é um costume da família do meu marido, mas não sei, pode ser que eu esteja enganada. Mas a gente tentou ao máximo não se estressar muito, entendeu? Eu e o Gabriel, a gente tenta levar as coisas assim, de uma forma mais tranquila, mas como a gente estava nessa situação toda, a gente acabou se estressando, né? Mesmo não querendo se estressar, a gente acabou se estressando. A outra coisa que eu queria falar para vocês é com relação à nossa volta ao Brasil, que no último vídeo eu falei que eles estavam exigindo 3 coisas pra gente no aeroporto, que foi o preenchimento do formulário da Anvisa, o resultado negativo, né, do Covid e a carteirinha de vacinação. Então eu vi que algumas pessoas falaram que voltaram para o Brasil recentemente e que não pediram a carteira de vacinação. Pra gente, ali naquela fila, todo mundo que estava fazendo check-in pela Copa Airlines, eles estavam pedindo a carteira de vacinação. Quem não tivesse, não estava embarcando. E estava uma confusão naquele aeroporto. Confusão por vários motivos. Por causa do teste de antígeno, que agora tem que ser feito 24 horas antes do voo. E algumas pessoas não tinham feito 24 horas antes do voo. Enfim, algumas pessoas não estavam com a carteira de vacinação, não puderam embarcar. Então, eu já ouvi de pessoas falando que voaram de outros aeroportos, por outras companhias, e que conseguiram embarcar sem a carteira de vacinação. E outras falaram que só conseguiram embarcar com a carteira de vacinação. Isso tudo é muito confuso. Eu cheguei no Brasil, meu pai falou que está dando na televisão que a ordem daqui do presidente é que não precisa dessa exigência, mas a Anvisa está
recomendando que seja exigida a carteira de vacinação, então tá esse embate. Eu sei do seguinte, gente, se você estiver voltando para o Brasil, entra em contato com a sua companhia aérea e pergunta quais são os requisitos dessa companhia aérea. Porque, como eu já falei, eu falei isso no último vídeo também, eu até falei, olha a data de publicação desse vídeo, porque essas coisas mudam assim de uma hora para outra. Então, num dia eles estão exigindo uma coisa, num dia eles não estão mais, e dependendo da companhia aérea exige, de outra não exige, do aeroporto. Então, isso tudo é muito confuso, entendeu? Então, veja com a sua companhia aérea, porque, de novo, essas coisas mudam a cada hora, a cada segundo. Ainda mais agora que tem essa nova variante, tá todo mundo preocupado. Então, é melhor vocês se informarem com a companhia aérea, entendeu? No nosso caso, pediram. Então, era isso. Eu queria esclarecer essas coisas com vocês, que eu acho que foram as coisas que a minha mãe falaram que mais teve dúvida aqui no canal, né? Dos comentários que ela leu e tudo mais. Mas é isso, assim, a gente chegou, tá tudo bem, a gente tá feliz, a nossa cabeça agora tá ficando mais num lugar do que tava, a gente estava num lugar muito estranho, assim, eu sei que, muita gente, vocês estavam nos Estados Unidos, fala sério, lá é tudo de bom, e vocês estavam tristes, estavam deprimidos, fala sério. Não, gente, a gente estava nos Estados Unidos, mas a gente estava longe das crianças, a gente estava numa situação de estresse, então eu e o Gabriel, a gente não tava com a cabeça boa, não tava com a cabeça boa. E cabeça boa, entendeu? Você ter depressão, você ter tristeza, independe de tudo isso. Então tem gente que não entende esse tipo de coisa. Graças a Deus a gente voltou, a gente tá bem, a gente tá pertinho da Laura e do Theo. A Laura e o Theo estão dormindo, deixa eu mostrar eles, calma aí. Deixa eu tirar essa luz daqui. Ó, é engraçado, né? Porque um dorme em cima, eu já falei isso, né? Um dorme na cama de cima, o outro dorme na cama de baixo. Mas aí à noite... eles trocam, eles vão pra cama, eles dormem abraçadinhos, é tão fofinho. Calma aí, deixa eu mostrar aqui, peraí. Olha que fofinho, gente. Eles dormem abraçadinhos. A Laura era pra estar aqui, ó, na cama de baixo, mas ela foi pra cama de cima. Deixa eu voltar pro quarto, peraí. Eu queria só atualizar vocês, né, disso tudo, que a gente chegou, que tá tudo bem, e é isso, um beijo enorme pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!